Estamos em Neemias capítulo 6, nós terminamos o capítulo 5, que era uma espécie de intervalo entre o capítulo 4, que falou a respeito da primeira metade dos muros e as dificuldades, oposição, e agora o capítulo 6 vai retomar essa história, essa narrativa da restauração, da reconstrução dos muros. Capítulo 5, nós vimos que surgiu um problema muito grave, um problema que já existia, sem dúvida, mas foi agravado ainda mais pela situação das pessoas que estavam trabalhando nos muros, e então Neemias precisou resolver essa situação para poder continuar, porque senão não teria condições de dar continuidade no trabalho da reconstrução dos muros. Agora, capítulo 6, então, nós estamos no ponto para ver a segunda metade, vamos dizer assim. No capítulo 4, Neemias tinha chegado à metade da altura, metade da reconstrução dos muros, e agora, no capítulo 6, vai ter a finalização. Nós vamos ver como os muros foram totalmente reconstruídos e a obra terminou. Mas a história da reconstrução dos muros, no capítulo 4 e no capítulo 6, e até mesmo no capítulo 5, que era um problema diferente, mas foi uma história de oposição, não foi assim, nem contou tanto. O capítulo 3 descreveu as equipes e como eles estavam trabalhando, mas a história da reconstrução dos muros é uma história de enfrentamento de oposição, porque Neemias enfrentou oposição desde antes de começar a obra, desde o dia que ele chegou em Jerusalém, ele enfrentou oposição. Então, o capítulo 6 vai descrever mais algumas tentativas dos inimigos para impedir a continuidade e a conclusão desta obra de restauração. E nós vamos aprender, como sempre, Deus ensina, Deus nos dá lições importantes. Vimos lições sobre as qualidades de liderança de Neemias, mas também agora nós precisamos aprender como Neemias lidou com essa oposição contínua. Em alguns sentidos, mais ou menos igual, sempre tentando algum jeito de impedir a obra, mas eles mudavam de tática, tentaram várias maneiras, e é isso que nós queremos, então, olhar como Neemias enfrentou isso, porque, como nós já observamos, muitos anos antes, quando Zorobabel e Josué chegaram no primeiro grupo que retornou do cativeiro, e quando eles começaram a construir o templo, eles também enfrentaram oposição, mas eles não conseguiram continuou depois de um tempo, mas naquela época, eles sucumbiram, vamos dizer assim, eles não conseguiram dar continuidade. É difícil comparar, não temos dados para dizer assim exatamente como eles deveriam ter feito, mas é uma comparação interessante porque as táticas, a maneira dos inimigos de tentar impedir a continuidade da obra naquela época foram bem semelhantes. Eram outras pessoas, mas eram bem semelhantes. E naquela época eles pararam por 16 anos e Deus enviou os profetas Zacarias e Ageu para falar com eles. Não é para parar. Neemias não parou. Então podemos dizer que Neemias foi mais bem sucedido em enfrentar a oposição do que na época de Zorobabel e Josué. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos mostre como nós podemos também aplicar essas coisas no nosso tempo, em situações diferentes, porque Jesus prometeu que sempre haveria perseguição. Se nós realmente estivermos cooperando com a causa de Deus, se a causa de Deus estiver avançando, se a restauração estiver acontecendo, com certeza vai haver oposição de vários tipos, e
da mesma forma que naquela época vai ser incessante, implacável. Os inimigos não vão desistir. Então, sempre precisamos entender como Deus quer, porque Neemias realmente deu um modelo muito, muito válido. Ele soube, com a sabedoria, Deus deu sabedoria, Deus deu capacidade, para que ele não sucumbisse, para que ele não entrasse, não caísse nas armadilhas. Deus deu a ele uma vitória impressionante. E tanto é que, como temos mencionado, foi só 52 dias. Em 52 dias, ele terminou uma obra, para eles, com a capacidade que eles tinham, era uma obra monumental, era uma obra muito grande, e foi rápido, e eles não sucumbiram, eles não desistiram, eles não caíram nas táticas do inimigo. Então, que Deus nos ensine da mesma forma. Senhor, nós louvamos a Ti por esses relatos, que muitas vezes nos relatos nós vemos erros, que podemos aprender com os erros de pessoas e gerações passadas, mas aqui nós temos um exemplo positivo, um exemplo de vitória, um exemplo de alguém que realmente teve a sabedoria para enfrentar e para não cair, não deixar que os inimigos vencessem com as suas estratégias. Então, ajuda-nos a entender, a captar o Espírito, entender os princípios, entender as lições que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver aqui o começo do capítulo 6. Depois nós vamos recapitular em termos de oposição, o que Neemias já tinha enfrentado, para a gente até fazer ter uma visão mais geral, né, mais panorâmica de todas as estratégias. Aqui já é uma estratégia que eles usaram já quando estava quase terminando a obra. Olha o que diz no capítulo 6, versículo 1. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, às vezes fala até de outros, né, mas começou no início do livro de Neemias falando de dois, né, Sambalate e Tobias, depois acrescentou mais esse árabe. Então, no capítulo 4, nós vimos até um outro grupo que mais ou menos cercava, com todos os grupos de inimigos. Israel estava cercado, Judá estava cercado de inimigos, e é o que nós vemos até hoje, né? Israel cercado por todos os lados por inimigos. E isso não é um acaso, isso não é simplesmente, às vezes a gente olha hoje, né, na situação de hoje, um país pequeno, um território pequeno, já é dividido, né, Israel, o território deles, historicamente, é um território dividido com a faixa de Gaza e Cisjordânia, e por todos os lados, ao norte, ao leste, ao sul, assim, todos os lados, Israel precisa enfrentar, alguns até mais longe, como os Houthis, como o Irã, alguns até assim não fazendo fronteira com Israel, mas assim um grupo grande de inimigos se juntando, às vezes até não são tão amigos entre si, mas eles se reúnem, eles formam alianças para ir contra Israel. E isso, como eu disse, não é um acaso, não é normal. Não é normal o mundo inteiro, as Nações Unidas, não é normal ter tantos inimigos. E nós podemos também aplicar isso para o avanço do reino de Deus, que sempre enfrenta oposição. E desde o início, depois nós podemos apontando algumas distinções, mas é muito importante entender quando há oposição, se é realmente uma oposição aos propósitos de Deus ou se é uma oposição
causada por nós mesmos, se é uma oposição suscitada por atitudes erradas, né, da parte da igreja. Enfim, assim, não é toda oposição que é uma oposição à obra de Deus. E também na história de Israel nos ensina que na época de Nabucodonosor, por exemplo, e do Império Assíria, que atacou as 10 tribos, às vezes a oposição é até mesmo permitida, é até mesmo planejada por Deus para que o povo ou seja disciplinado para voltar a Deus, para abandonar a idolatria, a apostasia, ou até mesmo para que o povo dependa de Deus e não de seus recursos próprios. Então, tem oposição que é permitida por Deus, tem oposição que nem é oposição contra Deus, é uma coisa normal, como existe sempre quando há contendas, né? Existe um ciclo contínuo de contendas na arena política, tem muita oposição que é simplesmente por concorrência, por cada um querendo algo assim, avançar mais, ter mais poder. Tem divisões e contendas dentro da igreja que não é uma oposição, porque muitos líderes religiosos, muitos líderes cristãos atribuem a oposição assim, Satanás está querendo acabar com a obra de Deus, e às vezes não é uma obra de Deus, não é uma causa de Deus, é um reino humano, é uma briga humana. Isso é muito comum, nós temos tantas divisões, tantos grupos diferentes dentro do cristianismo, que muitos ataques internos, muitas divisões, muita oposição um ao outro. Não é porque a obra de Deus, o reino de Deus está avançando e o inimigo ficou furioso. Então, isso não vou ficar olhando muito para esse lado, porque aqui no livro de Neemias, claramente é uma oposição contra o propósito de Deus. Então, nesse momento da história de Israel, esses grupos que se levantam, que se opõem a Neemias, a obra de restauração, eles não foram enviados por Deus, eles não estavam sendo usados por Deus para disciplinar ou de alguma maneira levar o povo ao arrependimento, como em outras épocas. Essa oposição em Neemias é uma oposição realmente contra Deus, né? E só vou iniciar esse texto no capítulo 6, mas nós vamos ver assim, como que essa oposição começou desde o dia que Neemias chegou. Ele veio da Pérsia para fazer com essa missão, com essa tarefa, e desde o primeiro dia, desde o dia que ele chegou, já levantou-se a oposição. Mas aqui então, no capítulo 6, quando Sanbalate, Tobias e Gesem ouviram, nós vimos isso no capítulo 4, eles ouviram que estava começando, ouviam que tinha chegado à metade. Cada vez que eles ouviam alguma coisa, eles ficavam mais furiosos, né? Na verdade, eles ouviram quando Neemias chegou com as cartas do rei, dando autorização. Então, sempre eles ficam sabendo que alguma coisa está acontecendo, eles ficam sabendo que Deus está avançando o seu plano, e isso também nem sempre tem uma justificativa tão humana para isso. A gente não conhece muito a realidade daquela época, mas eles tinham os ciúmes, esses oponentes, esses adversários. Eles eram governadores, eles eram responsáveis por regiões ali, assim como Neemias chegou com a nomeação para ser o governador de Judá. Então, eles eram concorrentes, eles estavam ali na região. Por um lado, o que Neemias ia fazer não oferecia ameaça. Neemias não chegou com intenção de conquistar
mas provavelmente eles sabiam qual era a história de Israel, o reino anterior de Davi e Salomão. A gente não sabe exatamente o que estava na cabeça deles, mas o fato é que até então Judá era uma região talvez pouco habitada, tinha misturas, né? Já tinha povos, aí chegaram os judeus, o povo de Israel, da Babilônia, e eles não queriam ver Judá, não queriam ver Jerusalém sendo restaurado, sendo fortalecido. Eles não queriam ver um levantamento daquele povo, daquela nação. Então, eles estavam muito, assim, eles tinham um propósito muito claro, e isso é muito semelhante aos tempos atuais, porque quando Israel voltou, quando começou a haver um retorno dos judeus para Israel, também tinha pessoas lá, tinha gente morando lá, tem histórias positivas e negativas, tinha conflitos, mas desde o início, desde quando Israel começou a se tornar uma nação, e se tornou mesmo em 1948, isso suscitou um desejo muito grande de todos os povos, por volta de todas as nações, para que isso não acontecesse. Então, é isso que estava acontecendo aqui. Então, quando eles ouviram esses três e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro. Então, nesse ponto, a altura do muro eles tinham chegado à altura final, eles tinham terminado de levantar os muros. Faltava colocar as portas nos portais. Então, estava muito avançada a obra, mas ainda não estava pronto para resistir um ataque, porque um muro que tem portais, tem várias portas distribuídas ao redor do muro. Então, claro que havia, assim, o muro ainda não estava pronto para ser uma defesa eficaz, mas estava muito próximo, só faltava colocar as portas. Então, quando eles ouviram, eles ficaram mais preocupados. Nós temos que dar um jeito, nós não podemos deixar isso acontecer. E tem uma frase que me chama bastante atenção no meio do versículo 6, que ele fala: eles ouviram que eu tinha reedificado o muro, então tinha terminado essa parte, e que nele, no muro, já não havia brecha. Tinha as portas, os portais, sem portas. Então tinha essa abertura normal e tinha que colocar as portas e ter uma boa defesa, né, para que as portas também resistissem, mas o muro em si não tinha mais brecha. Ter brechas no muro, como nós sabemos, você pode ter um muro fantástico, ele pode ser muito alto, pode ser muito espesso, né, ter uma profundidade boa, sem ser um muro muito resistente, mas se tem alguma parte do muro com brechas, com aberturas, então é como se não tivesse muro, porque quando os inimigos atacavam uma cidade para poder invadir, eles tinham que achar algum jeito, geralmente era nas próprias portas, né, que eles tinham que arrombar, que eles tinham que destruir, derrubar aquela porta, mas eles tinham que achar uma abertura. Tendo uma abertura, a cidade já não poderia ser bem defendida. Então, quando nós pensamos no significado espiritual de muros, né, por exemplo, Provérbios fala que a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então, quando nós não temos o domínio do temperamento, quando existem brechas, todos nós temos áreas vulneráveis. Eu sempre faço menção do livro, que é para mim um livro que
foi muito marcante. É um livro bem curto e que foi uma das primeiras publicações do nosso Ministério de Literatura, A Patrola de Deus. Lá ele fala muito bem sobre essa questão de muros com brechas. Isso pode ser individual, como nós estamos vendo, tem líderes muito usados por Deus, líderes que foram referência na nossa geração. Isso aconteceu em todas as gerações. Salomão, por exemplo, foi um homem que amava a Deus, que fez a vontade de Deus, que recebeu sabedoria de Deus, mas ele tinha uma brecha muito ruim que ele não procurou resolver, ele deu vazão para essa brecha, que era o amor por muitas mulheres, e inclusive mulheres de outras nações com outros deuses. O próprio Davi tinha brechas. Enfim, quando a pessoa tem áreas vulneráveis, e sempre se fala, né, de 3 áreas, né, que é tentação sexual, desejo por poder e o uso do dinheiro. Então são muitas áreas. A pessoa pode ter um ego muito grande, a pessoa pode ter uma falta de resistência quando alguém critica, quando alguém aponta. Enfim, pode ter tantos lugares, tantas áreas, e a grande exortação, o grande desafio para pessoas individuais que são usadas por Deus, mas que têm essas áreas vulneráveis, é conhecer onde está a sua área vulnerável, onde que tem brechas, e procurar ajuda, né? Nós sabemos, uma das coisas que tem sido muito claro assim nos últimos anos, Deus tem levantado muitas pessoas para falar sobre isso, é a necessidade dos homens e mulheres de Deus não andarem sozinhos, não serem... às vezes a pessoa é cercada por uma porção de pessoas na igreja, mas não tem ninguém que realmente tem acesso, não tem ninguém que possa chegar e dizer: olha, você está errando nisso. Então tem essa necessidade de cobertura mútua, de apoio, de aliança, de família. A família, quando funciona bem, né? Quando marido e mulher e até filhos mais maduros, quando há uma unidade, quando há uma interdependência, a própria família oferece um reforço, oferece ajuda nesse sentido. Isso também pode ser aplicado a igrejas ou a ministérios, que tem muitos ministérios que também às vezes dependem de uma pessoa, tem um líder mais forte, ele acaba não sendo muito, não é muito fácil de alguém chegar e ajudar e fortalecer, mas pode até ser um grupo que tenha bastante aliança mútua, ajuda mútua, mas o ministério como um todo é vulnerável numa área, assim como uma pessoa pode ser cego, ou pode ser vulnerável, pode não ter resistência numa área da sua vida. Isso pode acontecer coletivamente. Mesmo coletivamente as pessoas podem ser cegas. Todo mundo naquele grupo, naquele ministério, naquela igreja, as pessoas são cegas para uma área muito vulnerável. E o inimigo está sempre andando em derredor, procurando onde tem brechas. Então, essa frase aqui me chama muita atenção, que Neemias tinha levantado os muros nesse ponto e não tinha mais brecha, porque esse é o objetivo do muro. O muro, ele precisa ser uma defesa, e se o muro tem brechas, então já pode ser, como eu falei, pode ser um muro magnífico, bem construído,
tremendo, mas tinha brecha. Até estou me lembrando desse acontecimento tão trágico, tão terrível que aconteceu há quase exatamente um ano, né, no dia 7 de outubro do ano passado. Havia uma proteção entre a faixa de Gaza e Israel, né, a nação de Israel. Eles tinham levantado um muro e eles tinham uma porção de equipamentos eletrônicos para detectar qualquer movimento, mas havia, até hoje não está muito claro exatamente por que Israel falhou, porque Israel tem uma defesa, tem um desenvolvimento tão grande na área de tecnologia, mas pelo menos até agora parece que o ponto vulnerável, era que assim, um ponto muito vulnerável para nações, para ministérios, para pessoas individuais, uma brecha muito grande no muro é quando a pessoa ou o grupo é presunçoso, quando eles acham que são muito superiores. Parece que houve alguma coisa nesse sentido, de que já tinha acontecido alguns alertas, mas parece que Israel não deu importância, achou que não representava uma ameaça. Enfim, e tinha divisões internas em Israel. Divisão é uma brecha terrível, porque nossa força está na unidade. Quando a unidade tem brechas, quando nascem sentimentos e partidos e ataques internos, isso também abre o caminho para uma brecha. Então, tem esse acontecimento trágico do ano passado, tem uma lição para nós também, porque houve brechas na defesa, apesar de ter tanta coisa muito bem feita, muito desenvolvida, mas houve brechas. Então, essa frase precisa realmente ser levada muito a sério, de que o muro, para representar uma defesa, ela não pode ter brechas, e nós precisamos descobrir quais são essas brechas, quais são os pontos vulneráveis, e a nossa defesa, né, como fala no Salmo, ainda que as sentinelas estejam vigiando, se Deus não guardar, não vai ter sucesso. Então, a nossa maior defesa não é falar Deus me defende e eu não preciso me preocupar, não preciso fazer nada. Não. Neemias fez isso. Quando ele sentiu que teria um ataque, que poderia vir um ataque, ele buscou a ajuda de Deus, ele orou, ele entendeu que ele precisava de Deus, mas ele fez todos os preparativos que já vimos no capítulo 4, porque ele levou isso a sério. Então, é sempre essa parceria, buscando ajuda de Deus para nos proteger, entendendo como devemos nos proteger, mas sabendo que a verdadeira proteção a nossa proteção só será eficaz se Deus estiver vigiando e nos protegendo também. Então aconteceu isso. Sanbalate, Tobias e Gesem ouviram falar que, olha, a coisa está praticamente finalizada, só falta colocar as portas, os muros não têm brechas e agora nós precisamos fazer alguma coisa para tentar impedir a conclusão. Tem algo, nós não sabemos exatamente como será, mas desde o Jardim do Éden, quando Deus falou com a serpente que o descendente da mulher iria pisar sua cabeça, Satanás sempre está tentando evitar a sua derrota final. E ele lutou para que não nascesse o descendente, tentou matar as crianças na época que Jesus nasceu, ele sempre está tentando impedir. Agora Jesus já veio, já foi para a cruz, já venceu o inimigo, mas ainda falta uma etapa, que é Jesus voltar
E para Jesus voltar, precisa acontecer, algumas coisas precisam estar no lugar certo. E é evidente que nós não sabemos exatamente, temos alguns indícios, sabemos que Deus está trabalhando tanto com Israel, mas também com a igreja, para preparar a igreja e preparar Israel para a volta de Jesus, mas nós não sabemos exatamente como vai acontecer, exatamente o que precisa estar, em qual lugar, que posição, como é que vai ser essa preparação. E provavelmente Satanás também não saiba exatamente como será, mas ele luta contra a unidade da igreja, ele luta contra o fortalecimento de Israel e o retorno de Israel para Deus. Ele tem noção, às vezes melhor do que nós, sobre os pontos onde precisa haver um ataque para que o reino de Deus não venha para derrotá-lo. Então, essa questão toda é muito importante para nós entendermos. A oposição, como eu disse, ela vai ser constante, e principalmente quando nós estamos ameaçando o reino das trevas, quando o que está acontecendo realmente representa algo perigoso para o reino das trevas. Às vezes tem um exagero, as pessoas falam muito de retaliação, e como eu falei, assim, às vezes as pessoas estão achando que Satanás está atacando, que Satanás está retaliando, e na verdade nós nem estamos oferecendo uma ameaça para o inimigo. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre como nós aplicamos essas verdades e esses princípios, mas que qualquer movimento verdadeiro de restauração, qualquer movimento verdadeiro para trazer o povo de Deus a um lugar em que o reino de Deus possa avançar, possa estar preparado para a volta de Jesus, isso vai atrair a ira do inimigo. Então, no versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias na planície de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez deles a mesma resposta. Bom, vou parar aqui, já a gente volta a falar, vai continuar, né? As estratégias, eles vão adaptando, mas agora nós vamos fazer uma retrospectiva para entender quais foram as táticas já usadas contra Neemias, e olha como agora eles estão aparentemente sugerindo algo inofensivo. Qual que é o problema? Nós somos servos de Deus, nós não ficamos sempre querendo contra-atacar, nós devemos ter uma atitude boa. Então, olha como é sutil e olha como é difícil às vezes de discernir, porque às vezes nós tratamos irmãos, pessoas que fazem parte do propósito de Deus, e não sentamos para conversar, porque essa proposta seria muito correta, muito admirável, se fosse entre partes diferentes do corpo de Cristo, mesmo que fossem partes assim meio distantes, ou que tem até uma história de conflitos, de contendas, de lutas internas. Se fosse entre partes distantes, né, outras tribos, outras partes do povo de Deus, isso aqui seria excelente. Vamos conversar, vamos sentar, vamos tirar nossas diferenças, mas aqui que precisa do discernimento, porque aqui a gente não sabe. Como é que Neemias sabia que tentavam fazer-me mal? Mas ele percebeu, Neemias tinha
essa qualidade muito boa. Ele não era uma pessoa agressiva. Você pode olhar toda a história aqui, toda a maneira que ele lidou com a oposição. Ele não era uma pessoa briguenta, não era uma pessoa que adorava uma oportunidade para brigar, mas ele discerniu que aqui não era um momento certo para sentar e conversar. E a resposta dele foi muito importante, porque assim, que ele percebeu que, assim, por que Sambalate, Tobias e Gesem, por que eles querem conversar? Ele sabe de onde procede isso. Até agora, tudo que veio deles foi ruim, foi contrário. Então, não era um momento, não era as pessoas, não era uma situação em que ele deveria ter parado com tudo que estava fazendo. E essa situação, esse tipo de reação, como eu disse, se fosse entre partes distantes, discordantes do corpo de Cristo, do povo de Deus, a resposta dele teria sido ruim. Porque veja bem, ele falou assim: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que eu vou parar a obra para ir conversar com vocês? Essa resposta é válida porque se trata de inimigos. E ele percebeu que eles queriam fazer mal. Exatamente assim, acho que ele percebeu por quem eles eram, né? Eles não eram pessoas interessadas em cooperar para a obra de Deus. Eu nem vou voltar lá no livro de Esdras, mas eu acho que no capítulo 4 de Esdras, que algumas pessoas também desses povos em redor, desses povos que estavam por ali, falaram com Zorobabel, falaram assim: olha, a gente quer ajudar vocês na reconstrução do templo. E Zorobabel também percebeu que essa proposta de ajudar, que outra vez, se partisse de pessoas diferentes, mas do povo de Deus, Zorobabel teria sido muito fechado, muito sectarista, muito presunçoso em dizer: não, vocês não têm parte conosco. Mas essa é uma das táticas. É aquela história, né? Se o inimigo não consegue nos impedir por medidas agressivas, né? Ele ataca, ele usa, né? Nós vamos ver as diferentes táticas que ele usa: zombaria, desprezo, menosprezar, assim, coisas, também ameaças de atacar. Se isso não dá certo, então ele tenta atrair, ele tenta ajudar, como se ele tivesse um desejo de ajudar, porque se for permitido para ele fazer parte, entrar no meio, ele consegue impedir a obra de dentro. Né? É um traidor, uma estratégia para estragar a obra de Deus de dentro. Então, olha como é difícil de discernir, porque, olhando aqui, eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Tem muita gente, muitos líderes, que não querem participar de unidade, não querem tirar tempo, porque eles estão totalmente envolvidos na sua obra particular, no seu reino. E eu não posso parar o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo uma coisa importante. Então, tudo depende realmente de ter o discernimento certo. Nesse caso, Neemias estava fazendo uma grande obra, que era a reconstrução dos muros. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse, e ele discerniu que esses três homens, eles não tinham boas intenções. Não era uma conversa para tirar diferenças e vamos nos unir. Então, como nós precisamos realmente ter o coração certo, e atitude certa e discernimento certo. Porque se nós tivermos essa atitude em relação a irmãos, em relação a pessoas que têm
outras ênfases. A gente pode dizer, não, Deus me chamou. Nós vimos no capítulo 3 que tinha muitas coisas diferentes do muro. Tinha torres, tinha portas, tinha partes mais altas, mais baixas, terrenos diferentes, aspectos específicos do muro. Não era tudo igual. E nós podemos achar assim, eu preciso me dedicar à minha parte do muro, certo? Eu preciso me dedicar àquela obra, aquele chamamento que Deus me deu. Mas se nós estamos todos trabalhando no mesmo muro, na mesma cidade, no mesmo reino de Deus, então nós precisamos cooperar, porque lembra de outra coisa sobre o muro. Se cada parte do muro fosse edificada separadamente, sem amarrar, sem conexão com a outra parte do muro, também não teria resistência. Cada grupo, cada família, cada ministério trabalhava numa parte do muro, aspectos diferentes, mas precisava ser amarrado com a outra parte do muro. Então, isso significa que nós precisamos conversar, nós precisamos ter ligação, nós precisamos reconhecer a importância de ministérios diferentes de nós. Mas não era esse caso aqui. Provavelmente, pelo que está escrito aqui, o que eles queriam? Primeiro, eles queriam tirar Neemias, esse lugar que eles falam, vem, encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Era um lugar, pelo que os estudiosos descobriram, assim, era um lugar que levaria pelo menos um dia de viagem para Neemias ir. Seria mais perto de Samaria, mais perto do território de Sambalate. Então, era um lugar onde eles poderiam cercá-lo, sequestrá-lo, matá-lo, eles não tinham boas intenções, eles não queriam, eles não estavam dizendo como que nós podemos contribuir para a obra de Deus, como que nós podemos fortalecer. Não, eles queriam impedir, isso já tinha ficado claro, e não era diferente aqui. Neemias não caiu na cilada, não caiu nessa coisa, e foi insistente. 4 vezes eles falaram a mesma coisa. Então, vamos só voltar um pouquinho para colocar essas estratégias, né? essas maneiras diferentes que os inimigos usaram. Mas eu queria lembrar, no capítulo 2 de Neemias, eu queria lembrar de como o momento da chegada de Neemias em Jerusalém, capítulo 2 e versículo 10. Então, ele saiu, né, no capítulo 2 mesmo, Neemias saiu com a permissão do rei, com a bênção do rei, com cartas do rei, e quando, versículo 9, ele foi aos governadores. Quando ele chegou, entregou-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas versículo 10, Neemias 2:10. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isto, quer dizer, quando eles souberam quem chegou, com que propósito, as cartas, a autorização do rei, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Então, esse é o ponto que define tudo. Quem são essas pessoas? São pessoas que se sentem mal quando alguma coisa boa vai acontecer, ou quando tem algum plano, quando tem algum projeto para promover o bem dos filhos de Israel. Enquanto o povo de Israel estava ali, sem oferecer nenhum propósito de fazer algo mais, até o próprio templo eles ficaram, eles não queriam deixar que o templo fosse reconstruído. Mas agora, com esse fortalecimento da cidade de Jerusalém como capital, eles ficaram muito, muito perturbados. Então, aí, desde o início,
eles, versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Mas quando Sambalate, Neemias já tinha conversado com o povo de Judá, já tinha proposto, nós precisamos fazer alguma coisa, a cidade está totalmente desprotegida. Aí quando Sambalate e Tobias e Gesem ouviram a respeito disso, zombaram de nós. Então, nós já falamos sobre essa tática, isso aparece aqui no capítulo 2. Então, eles estavam extremamente perturbados, não era uma brincadeira para eles. Eles estavam assim muito incomodados, muito aflitos para não deixar isso acontecer. Mas a primeira tática que eles usaram foi a zombaria, o desprezo. Desprezaram-nos. E a segunda coisa que está no mesmo versículo, eles já acusaram. Então, primeiro assim, uma zombaria, o que é? Vocês não são de nada, vocês não têm recursos, vocês não têm gente que sabe fazer, vocês são muito fracos, vocês não têm capacidade de fazer isso. Então, é desprezar a capacidade, achar que eles não teriam condições, eles eram pessoas muito poucas pessoas, sem recursos, então achando a incapacidade, vocês não são de nada, vocês não vão conseguir fazer nada. Mas, já engatando uma segunda estratégia, em Neemias 2,19, eles falam assim, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Que isso também foi usado lá no tempo, no livro de Esdras. Eles também assim mandaram cartas para o rei, dizendo que o objetivo do povo de Israel em restaurar a cidade de Jerusalém era fazer um levantamento, era se rebelar contra a autoridade do rei da Pérsia, né? Então, essas foram as duas primeiras táticas, e essas duas táticas aparecem de novo no capítulo 4, que vai já quando começou a obra da reconstrução, eles usaram essa mesma tática da zombaria e fizeram o povo lá ouvir, vocês vão acabar a obra rápido, vocês vão tirar de montões de pó as pedras que foram queimadas, esses fracos judeus, se uma raposa subir vai derrubar. Então eles usaram muitos argumentos para tirar a confiança, para tirar a certeza. Será que Deus mandou? Será que Deus vai fazer? Realmente, porque essas acusações, nós já falamos sobre isso, essas acusações, elas não eram mentirosas. Realmente os judeus não tinham, eles eram fracos. Quando Israel se tornou uma nação, em 1948, eles não tinham exército, eles não tinham armas, eles não tinham treinamento. Então, essas acusações, acusação contra a igreja, contra o povo de Deus, vocês querem evangelizar o mundo, vocês querem representar Deus na terra, vocês são tão pecadores como qualquer outra pessoa. E é verdade, olha o que está acontecendo na igreja hoje. Olha, a igreja cresceu em números, mas a igreja é incapaz de transformar a sociedade. A igreja por si só, ela é incapaz de manifestar realmente Deus na terra. Então, as acusações, muitas vezes, humanamente falando, às vezes são verdadeiras. Realmente, nós não temos capacidade, nós não temos poder, nós não somos diferentes, né? Nós não somos melhores do que os outros. Então, a zombaria, ela tem um poder, já falamos bastante sobre isso no capítulo 4. E depois, no capítulo 4, quando a zombaria não teve efeito, eles partiram para outra estratégia. Aqui tem essa acusação de rebeldia, eles não usaram inicialmente no capítulo 4, mas eles fizeram uma conspiração. A conspiração é para unir vários inimigos, vários povos, várias províncias diferentes, para juntos conseguirem ser mais fortes do que o povo de Judá. Então, eles fizeram uma conspiração para atacar
e sempre com a ideia de ser uma coisa surpresa, né, para atacar quando ninguém está esperando. Então eles fizeram isso, né, naquela época, e fizeram quantas vezes já contra Israel em tempos modernos. Aí tem agora no capítulo 6, essa conversa amigável. Vamos conversar, mas para isso eles tirariam Neemias da obra, a obra teria que parar pela falta de Neemias, e com isso eles iriam interromper, e eles tinham intenção de fazer alguma coisa ruim contra Neemias, sequestrar, matar, alguma coisa assim. Então, era uma armadilha, tinha uma aparência de ser uma coisa inofensiva. Olha que povo, eles nem querem conversar. E tudo isso nós podemos ver em tempos modernos. Tem as mesmas coisas, as mesmas táticas, muitas das mesmas situações, né, em tempos atuais. E isso pode acontecer, por isso nós temos que ter uma multidão de conselheiros, precisamos ter discernimento, precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque naquele tempo era uma questão assim, o povo de Israel e povos de outras nações. Então era relativamente fácil de saber que se eles eram desses outros povos que estavam demonstrando desejo de impedir, então não podia aceitar a proposta deles. Hoje nem sempre é fácil, né? A Bíblia fala no Novo Testamento, Paulo fala para a igreja em Éfeso, quando ele estava partindo, em Atos 20, ele fala assim: vocês vão ser atacados por lobos com peles de ovelhas. Então, hoje é muito mais difícil, muito mais difícil. Nós não temos, assim, quem não é cristão da nossa tribo, da nossa convicção, temos visto cada vez mais que isso não é uma prova de que alguém não é de Deus. Enfim, nós não temos uma etnia, nós não temos uma identificação tão fácil para entender quem está com intenções realmente, está sendo usado para nos impedir, usado por Satanás para impedir. Então a situação é muito mais difícil, mas, como eu disse, essa conversa amigável, ela pode ser algo de Deus, para que haja mais unidade, mas ela pode também ser algo, uma estratégia do inimigo para nos tirar daquilo que Deus realmente quer. Então, a conversa amigável pode ser uma grande armadilha. Vamos voltar então para o capítulo 6. Então nós paramos no versículo 4, que então 4 vezes eles tentaram fazer essa proposta. Pare com a obra, vem conversar, né, tal. Aí Neemias falou assim: eu estou fazendo a obra que Deus deu, eu estou no meio dela, não tem motivo de parar a obra para conversar com vocês. Então eles mudaram um pouquinho de tática, eles vão usar de novo essa mesma acusação de que Neemias está fazendo os muros para se rebelar contra o rei. Então Sambalate, versículo 5, pela 5ª vez, enviou-me o seu moço com uma carta aberta. Até então, acho que as mensagens eram sigilosas, né? Eram uma mensagem, eles mandavam uma mensagem só para Neemias, não era uma coisa que se tornou pública. Mas aqui não, aqui ele mandou com uma carta aberta. Por quê? Porque ele queria espalhar uma calúnia, ele queria espalhar, tornar pública, ele queria fazer uma chantagem para pressionar Neemias a fazer essa conversa com eles. Então, a carta estava escrita assim: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais um muro. Além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles. Então agora ele está fazendo acusações gerais, assim, de todo o povo judeu que se rebelar contra o rei, mas também
ele está acusando Neemias de ter uma intenção errada. Então ele quer destruir, ele quer amedrontar Neemias, que o próprio rei da Pérsia, se soubesse disso, mesmo que não fosse verdade, a gente sabe que certas acusações é muito fácil todo mundo crer. Se você levantar uma determinada acusação, é muito difícil não acreditar, né? Sempre onde tem fumaça tem fogo, onde tem alguma coisa assim, você tem as pessoas em geral e as autoridades, né? Os reis de antigamente, como as autoridades no tempo presente, eles acreditam imediatamente quando alguém fala assim, olha, eles estão fazendo um movimento contrário, eles estão sendo traidores, eles vão se revoltar contra vocês. Como isso era uma coisa comum e acontecia mesmo em muitos lugares, e como se alguém soubesse um pouco da história de Israel, do plano de Deus para Israel, era verdade. Neemias não era um momento para isso, não tinha nenhuma intenção, mas o plano de Deus para Israel, os próprios profetas Ageu e Zacarias, um pouco antes, eles falaram disso. Eles falaram do plano de Deus, que futuramente Deus restauraria, né? Os profetas anteriores já tinham profetizado sobre isso também. Então tinha realmente um plano futuro de Israel ser uma nação independente, de Deus restaurar a linha de Davi. Neemias não era descendente de Davi, mas tinha um fundo, tinha algo em que se apoiar. No livro de Esdras, até quando ele relata a respeito dessa acusação, eles falaram isso assim, é só olhar a história de Israel. Eles se fortalecem porque eles querem ser independentes. Então, além do mais, segundo se diz, querem ser o rei deles. Versículo 7. E puseste profetas para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, há rei em Judá. Então, isso teria o potencial de colocar o próprio povo de Judá contra Neemias. Eles queriam colocar o rei da Pérsia contra Neemias, e eles queriam colocar o próprio povo de Judá. Assim, Neemias, você estava querendo ser rei, é por isso que você está aqui, por isso que você está fazendo os muros. Então, eles estavam acusando Neemias de estar planejando ele mesmo ser rei, ter profetas que iam falar a respeito dele e tal. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Nós faremos tudo para isso, né? Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Portanto, para que não aconteça isso, vem e consultemos juntamente. Então, eles estavam insistindo, vem conversar, porque a gente tem, né, o que se usa muito nas chantagens, eu tenho informações a seu respeito, eu posso divulgar, então é melhor você vir conversar, porque eu posso trabalhar contra você. E olha como Neemias, né, isso tudo deve ter sido difícil para ele enfrentar, difícil para saber como lidar com isso, mas ele tinha muita convicção, e isso é um ponto importante. Nós vamos voltar a esses temas, né, nas próximas aulas, mas Neemias, ele precisava, a única maneira que ele podia não ficar abalado era ter certeza do chamado dele, ter certeza que Deus o enviou para fazer essa obra. E ele tinha certeza também de que o que eles estavam acusando não tinha fundamento nenhum. Então ele responde no versículo 8, mandei-lhe esta resposta, de tudo que dizes, coisa nenhuma aconteceu. Para colocar no termo que todo mundo está usando hoje, né? Fake news, isso aqui é uma mentira, você inventou. Tu, do teu coração, é que o inventas. Todos eles procuravam atemorizar-nos. Então, eles queriam gerar um sentimento de medo. A zombaria produz um sentimento de
de não confiar em si mesmo, né? De tirar toda a autoconfiança, de toda a certeza, de achar que a gente não é capaz. Agora, essa tática agora era para causar medo. Eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não se efetuará. Eles estavam apostando nisso. Eles chegaram, então voltando aqui, no capítulo 4, eles chegaram a cogitar fazer conspiração de ataque. Eu não sei se eles teriam atacado mesmo, porque, veja bem, a situação deles é que Neemias tinha autorização da autoridade máxima. Neemias tinha apoio do rei da Pérsia. Então, a princípio, eles não podiam fazer nada, eles podiam ameaçar, eles poderiam causar medo. O grande instrumento deles era causar medo, fazer assim, como eu falei, ou com zombaria, não acreditar em si mesmo, ou ter esse medo. Foi o que aconteceu quando eles pararam a reconstrução do templo, no livro de Esdras. Eles ficaram com medo e pararam. Então, aqui, Neemias, ele tem essa firmeza. E como isso é difícil, porque ao mesmo tempo que Neemias, ele não é agressivo, ele não é briguento, ele não cai nem na cilada de não acreditar no seu chamado, ele não cai na cilada de tentar fazer uma guerra, ele só se precaveu, ele no capítulo 4, ele fez tudo possível, ele levou a sério as ameaças e se preparou o povo para um possível ataque, mas ele não tem atitude de arrogância, ele não tem atitude, como eles tinham, de desprezar. Você não nota nas palavras, nas atitudes de Neemias, um desprezo pelos inimigos, no sentido assim, eles estão falando isso, mas eles não são de nada. Ele sabia que ele tinha o apoio do rei da Pérsia, mas eu quero voltar aqui para o capítulo 2, quando eles fizeram as primeiras, antes de começar a obra dos muros, eles usaram essas duas primeiras estratégias, zombaria e acusação de rebeldia. Eles falaram isso com Neemias, com o povo, antes de começar a obra. Está no capítulo 2, versículo 19. E como que Neemias respondeu? Nós já vimos isso, mas eu quero salientar isso de novo. Neemias 2, versículo 20. Que Neemias respondeu? Eu quero, assim, é muito importante percebermos a atitude de Neemias. Ele não tem uma atitude de que, olha, vocês sabem com quem vocês estão mexendo? Vocês sabem que eu era copeiro do rei? Vocês sabem que o rei me deu aval? Ele não cita o rei da Pérsia na resposta. Ele não se coloca como forte. Ele não despreza os inimigos. Ele só fala assim, olha, versículo 20, veja a resposta dele. O Deus do céu é quem nos fará prosperar. A confiança de Neemias é no chamado, é na obra que Deus deu para ele fazer. Ele acredita que ele está ali por direção de Deus e que Deus vai prosperar a obra, porque a obra não é dele. Essa certeza é muito importante, é muito difícil de alcançar. A gente muitas vezes duvida, mas será que Deus falou mesmo? Será que a gente sabe que tem fraquezas, que tem mistura, que nosso coração não é puro? Então, é muito fácil a gente sucumbir. Mas ele falou assim, não é porque eu tenho o apoio do rei, não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho apoios e exércitos ou qualquer outra coisa. Ele falou assim, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos,
mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém, que é essa situação que eu falei assim, você tem que saber quem faz parte. Se é alguém que pertence a Deus, que quer o reino de Deus também, nós não podemos responder assim. Mas Neemias tinha certeza de que eles não estavam atacando Neemias por Neemias, eles estavam atacando por causa de serem contra os planos de Deus. E voltando ao capítulo 6, para finalizar, então, quando eles mandaram essa carta aberta, acusando Neemias de estar rebelando contra o rei da Pérsia, e acusaram Neemias de ter uma intenção escondida de se tornar o rei. Neemias nem deu, assim, ele não tratou com desprezo, ele mandou resposta e falou assim, olha, vocês inventaram tudo isso, não tem nenhuma verdade, nada disso está acontecendo. Então, ele está do lado da verdade, ele sabe que ele não fez isso, ele não buscou isso, não estava buscando isso, ele não tinha intenção de ser rei, na verdade ele nem tinha ido para lá com a intenção de ser governador, ele queria ver Jerusalém restaurada. Nós precisamos velar, não ter brechas no muro, não ter intenções misturadas, ter certeza do que nós estamos fazendo, se é pela causa de Deus ou se é para uma causa própria. Porque por isso que ele pôde dizer, isso que vocês falaram é tudo inventado. E eles falaram, no versículo 9, todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando, as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não se efetuará. Eles estavam apostando que esses argumentos, esses instrumentos fariam com que a obra parasse. E aí, o que Neemias faz? Ele faz isso de vez em quando ao longo do livro, principalmente no último capítulo, ele faz várias vezes, ele registra a sua oração a Deus. Desde quando ele foi falar com o rei, no capítulo 1, ele sempre coloca, eu dependo de Deus. Então, o povo achava, esses inimigos achavam que os argumentos fariam com que Neemias parasse, com que o povo parasse. E o que ele fala no final do versículo 9? Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele não fala assim, imagina, eu sou forte, vocês não vão me atingir. Não, ele tem convicção, ele responde com firmeza, mas ele vai para Deus. É como se você falasse assim, para os inimigos você fala assim, olha, eu não vou retroceder, eu não vou ceder, eu não vou me enfraquecer. Mas aí você corre para Deus e fala assim, ó Deus, eu não consigo, eu não tenho capacidade por mim mesmo. Eu não vou poder resistir. Mas ele fala assim, Deus, agora está contigo. Eu estou mantendo minha posição, mas eu preciso do Senhor. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, nós estamos aqui, da conversa amigável, passou para acusações falsas, que são semelhantes a esse aqui, acusação de rebeldia contra a Pérsia, mas aqui tem mais acusações falsas, né? Acusação de que ele queria se tornar rei, de que ele estava trabalhando em causa própria, que ele queria ser independente e tal, e tudo mais. Então, acusações falsas. E nas próximas aulas nós vamos ver como, no fim, nós vamos falar sobre várias atitudes de Neemias, né? Hoje não deu tempo, mas como que Neemias resistiu tudo isso. Já falamos sobre alguns, eu vou até mostrar aqui, nós colocamos na outra folha, mas isso aqui vai ficar mais para a aula que vem. Mas o que Neemias já mostrou até aqui? Ele não acreditou, não se abalou com a zombaria, né? Ele não deixou a zombaria afetá-lo. Ele não se enfraqueceu
E também buscou a ajuda de Deus. No capítulo 4 ele faz uma oração: Deus, olha porque eles estão falando, que eles sejam atingidos com as mesmas armas que eles estão querendo nos atacar. Ele não cedeu ao medo. Ele não falou assim: nossa, vocês vão falar com o rei da Pérsia, então eu vou ter que... vamos fazer algum tratado, alguma aliança para não acontecer isso. Não, ele sabia que ele não estava fazendo isso, ele estava do lado da verdade, ele sabia que ele estava fazendo certo e ele não se abalou com isso, né? Ele não mordeu as iscas, né? As coisas que os inimigos colocaram, isso vai continuar, né? No restante do capítulo 6, eles vão dar uma outra isca, mas ele não mordeu as iscas, ele não entrou no mesmo nível que eles, ele foi, assim, ficou na sua confiança em Deus e não entrou, não mordeu a isca para ir ao encontro deles, não mordeu a isca para ficar abalado com as zombarias. Ele se mantém com a atitude certa, né? Ele não entra também no espírito combativo e querendo atacá-los ou, sei lá, usar outra tática contra os inimigos. Ele só se mantém firme no propósito e no chamamento dele. Ele discerniu as reais intenções, né, no caso do convite para conversar, né, ele percebeu que era também uma armadilha. Ele preparou o povo para possíveis ataques, isso foi no capítulo 4, né, ele não desprezou as ameaças. Isso é importante, porque às vezes os cristãos têm uma ideia assim de que não, o diabo não tem poder e eu posso ficar despreocupado, e realmente nossa confiança está em Deus, mas nós precisamos estar preparados. A Bíblia fala para vigiar, a Bíblia fala que nós precisamos ter proteção. Nós precisamos dos muros de proteção sem brechas no muro. Então, nós temos que estar preparados. Ele confiou em Deus e não em si mesmo. Então, isso, né, já mencionamos também. E essa certeza que ele tinha na missão de Deus, né, ele tinha realmente uma certeza de que Deus o tinha enviado e que ele estava ali na vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, na próxima vez, nós vamos dar continuidade entendendo nosso propósito também é mostrar como Jesus lidou com a oposição, porque Jesus também sofreu oposição incessante, sem parar. Desde o início do ministério de Jesus, ele também foi sempre atacado. Então, é importante a gente ter esses entendimentos. Senhor, nós não queremos ter essa atitude de que sempre estamos sendo atacados, quando às vezes nós estamos sendo simplesmente confrontados por irmãos, ou Deus está nos disciplinando, ou Deus está nos impedindo de entrar numa coisa que não é vontade dele. Então nós precisamos entender o que é oposição e como enfrentar. E pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor prepare a tua igreja e que o Senhor levante muros de proteção para que não haja um após outro, vários homens de Deus por toda parte sendo derrotados por causa de brechas nos seus muros. Senhor, ajuda-nos a saber qual é a oposição que realmente precisa ser resistida e como nós podemos resistir como o Senhor faria. Pedimos isso e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.